Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fagulhas e hoje eu estou trazendo para vocês, no lugar de bonecos, um trabalho que é bem diferente do que eu estou acostumado a fazer. É a espada justiceira dos Thundercats. Bom, se você tem visto os outros vídeos do canal, você deve ter percebido que eu trabalho com biscuit, né? E não foi diferente no caso da espada, eu fiz a espada de biscuit. E não é um bom material para se fazer uma espada, né? Uma espada tem linhas retas e tal, e o biscuit não é muito amigo de fazer linhas retas, né? Então assim, dá para fazer? Dá, mas é um trabalho difícil de fazer. E assim, eu não tenho esse capricho, essa vontade de ter um negócio perfeito, entende? Pra mim o importante é ter a peça que eu quero, né? Ter o boneco que eu quero, ter a peça que eu gosto, algo que tenha significado pra mim, né? Então, você vê, a Espada Justiceira, Thundercats é da minha época de criança de assistir, né? Então, é algo que eu sempre quis ter na minha parede. Não faço questão de que a espada esteja perfeita, né? Linhas retas, parecendo uma espada de verdade. E nem se a pintura tá aquelas coisas, né? No entanto, a pintura me deu bastante trabalho, né? Porque eu fiz a pintura quase toda em spray e eu não trabalho muito bem com spray. Então sofri muito com fazer aquele esquema de você tapar uma coisa, né? Passar uma fita para tampar e aí pintar outra parte, aí depois passar fita em outro lugar e pintar outra parte. E por que eu sofri? Porque eu não consigo esperar, sabe? Dar a quantidade de horas, aí 48 horas, 72 horas para secar bem a tinta, para você poder fazer, colocar uma fita ali, né, e fazer. O que acontecia é que eu grudava a fita antes da hora e na hora que eu arrancava um pedaço de tinta, né? Não é pra mim, então eu sofri bastante com isso. E no fim, inclusive, algumas partes da espada eu acabei passando tinta acrílica por cima do spray, porque eu desisti. Eu realmente não aguentava mais fazer e refazer o trabalho. Mas enfim, no final eu consegui ter uma espada justiceira aí, que é nos moldes que eu gostaria de ter. Bom pessoal, o vídeo é meio longo, então espero que vocês tenham paciência aí para assistir bastante do vídeo, ou talvez o vídeo inteiro, né? Tem bastante comentário aí sobre o que eu estou fazendo, e também sobre o seriado, sobre a espada, né? Bem interessante de assistir, dá uma chance pro vídeo aí, assiste o vídeo todo. E só lembrando, se você gostar do conteúdo, deixe seu like, se inscreve, que isso ajuda muito o canal. Então chega de enrolação e bora ver o vídeo. Bom pessoal, então vamos pôr a mão na massa aí, literalmente, né? Eu imaginei que ia gastar bastante massa, então abri um pacote novo. Lembrando que é importante dar uma sovada na massa, né? Você não pode simplesmente arrancar do pacote e usar, né? Apesar de que eu sou um pouco preguiçoso, deveria sovar bem mais do que eu faço, mas pelo menos um pouco, para dar uma quebrada na massa tem que fazer, né? E você tá vendo aí eu fazer um minhocão aí, né? De massa, que eu vou estar usando para fazer a lâmina. E esse pó branco suspeito aí que eu tô jogando aí é maisena, tá? Que é parte da composição aí do biscuit, então não tem perigo de usar. E o lance da maisena é fazer não grudar, né? Porque eu vou estar amassando a massa com esse tubo aí que você tá vendo. E se não tivesse a maisena ia grudar tudo aí na pedra, ia virar uma lambança, né? Virar um grude. Bom, já deu pra entender o que eu tô fazendo aí? Então o que é isso? É o comprimento da espada, né? Do cabo até a ponta da lâmina. Bom, aí eu já comecei a fazer os cortes. Talvez não fosse uma má ideia esperar secar um pouco, né? E cortar na tesoura. Mas enfim, esse aí é o meu jeitão mesmo de trabalhar, que é na base da ansiedade, né? Não me seguro. E vou mandando bala e tudo bem. E não sei se você está reparando ali no canto da pedra, tem dois arames ali. Que eu vou colocar, eu tô colocando aí um, né? Que vai ser a estrutura, igual a gente faz o esqueleto do boneco, vai ser a estrutura da espada. E olha, já vou aproveitar para falar que esse foi o maior erro que eu cometi na espada, né, do projeto todo, de ter usado tão pouco arame e arame tão fino, né? Então assim, eu coloquei esses dois afastados aí, não foi uma boa ideia. Pensando depois, pouco tempo depois, eu já estava na metade do projeto quando realmente me dei conta de como seria bom de fazer, né? Vou até deixar uma ideia aqui para vocês, se vocês forem fazer uma espada dessa maneira, para que vocês não caiam no mesmo erro que eu caí, né? Bom, tá aí na tela, ó. Essa seria a ideia que eu acho que funcionaria bem melhor, né? O grande lance seria esses 4 arames no centro, que formaria a espiga da espada, sendo os dois do centro menores, de 2 mm, que é o padrão que eu uso para todos os bonecos.
e os dois de fora de 3 milímetros, né? Por que deixar os dois de fora maior, né? Por conta desse vinco dessa espada, né? Se fosse de repente outra espada, dava pra fazer diferente. Mas essa eu quis fazer com o sulco no meio da espada, né? Então a parte do centro da espada ela tem que ser um pouco mais rasa, né? Daí os arames mais grossos tem que ficar um pouco mais afastados do centro. Por isso que na verdade essa decisão que eu tomei aí de colocar esses dois arames afastados, né? Para deixar o centro mais raso possível, né? Quando eu comecei a fazer desse jeito aí, eu imaginei que na minha cabeça eu achei que isso ia dar certo. Deu certo, na verdade deu certo. Mas eu deixei de pôr mais arame porque eu achei que ia ficar grosso demais, né? Mas depois eu vi que, à medida que eu fui pondo massa, eu falei, puxa vida, não tem problema ficar grosso. Inclusive é bom que fique grosso, a lâmina tinha que ficar meio grossa mesmo. Pelo menos no centro da lâmina, né? Então não ia ter problema mesmo colocar mais arame. E aí já era tarde, já tinha feito, já estava seco a massa. Mas fica a dica aí. A parte do vídeo já passou, mas você viu que eu fiz um sanduíche, né, de massa. Eu fiz um lado, estiquei, cortei, coloquei os arames. Depois eu fiz o outro lado, coloquei por cima e fechei, né? Virou um sanduíche aí com os arames no meio. E agora você está acompanhando aí eu fazer o cabo. Diferente da lâmina, que eu fiquei com medo de pôr mais arame, né? Porque eu queria que ela ficasse fina, não tava com medo de engrossá-la demais. O cabo já não tem esse problema, né? O cabo ele é grossão, tal, dá para pôr bastante recheio, né? Então eu investi bastante em arame. Então eu fiz uns rolinhos de arame aí, como você está vendo. Na guarda, que é o que eu estou fazendo agora, eu inclusive coloquei os arames um do lado do outro e tal, de maneira que sobrasse arame nas pontas para eu poder envergar esse arame, né? Entortar o arame e formar já as hastes da espada justiceira. Eu falo haste, mas eu não sei o nome não, é esse final aí da guarda, né, que é torto para cima, que é envergado para cima, que inclusive o Lion coloca o olho dentro para usar aquele poder lá de visão além do alcance, né? Vamos falar um pouquinho sobre a espada justiceira, o que ela é, o que ela significa, né? É uma espada cheia de poderes aí, miraculosos, e é a espada que é utilizada pelos Thundercats, né? No caso, pelo líder dos Thundercats, o Lion. E assim, a espada solta raio, ela congela, ela solta fogo, voa. Ela tem vontade própria. Teve um episódio que eu acho que ela até criou uma ponte pro Lion. Então, quer dizer, ela faz campo de força. Vixe, ela faz de tudo, faz miséria. Espada que faz de tudo. A não ser quando tampa o olho dela, né? Quando joga piche no olho dela, quando cobre o olho de Thundera, ela perde os poderes dela e tal. E tem outra coisa muito massa nela, que ela sai da onde ela tiver, ela sai voando da onde ela tiver se o Lion chamar ela. Espada justiceira, vem à minha mão! A bichinha vira um míssil teleguiado, sai voando, maravilha das espadas, né? Você nunca perde ela. Inclusive ela tem aquela visão além do alcance, né? Que com ela o Lion consegue enxergar qualquer coisa que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, né? Espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. É um negócio assim, uma espada milagrosa mesmo, faz de tudo. Você tá vendo fazer outra lombriga aí, não é porque eu tô fazendo outra lâmina não. Isso aí vai ajudar a formar aquele sulco no meio, né? Então eu vou tacar isso aí na lâmina e cavar o meio, né? Cava o meio, vai ficar sobrando massa para os lados. Então a espada vai ficar com aquele formato, né? Que é mais cheinho nos lados e afundado no meio. Dá uma olhada nisso aí, ó. Isso aí é o meu método DJ de alisamento de biscuit. Tem jeito muito mais adequado, tá? Mas dá pro gasto. Você vê aí como é que eu já coloquei bastante volume, né, no olho. Como eu tinha dito, né? Várias camadas, né? Faz uma camada fina. Aí dá uma aumentada de volume. O grande negócio que eu fiz ali no olho talvez foi colocar bastante massa no centro e depois ir esparramando pros lados, né? Bom, aí na verdade eu tô fazendo os detalhes da guarda, né? Que é a moldura que tem em relevo na guarda. Então eu fiz umas minhoquinhas, aliás nesse projeto eu fiz várias minhoquinhas de massa. E aí não foi diferente, eu fiz algumas minhoquinhas de massa. Você vai colocando no lugar aí, vai dando uma achatada com alguma ferramenta. Porque elas são cilíndricas, né? As minhoquinhas são cilíndricas. E você quer que ela fique com os cantos retos, né?
Então é achatar por cima e depois vir acertando pelos lados para formar os cantos, né? E foi minhoquinha, hein? Puxa vida, fiz umas 390 minhoquinhas, é impressionante quanta minhoquinha foi nessa espada. Especialmente no cabo aí que eu comecei a mexer agora. Nossa, é muita minhoquinha pra todo lado, formando os desenhinhos, tem uns desenhinhos aí no cabo. E tem mais, o pior de tudo é que tudo que você faz numa espada você tem que fazer dos dois lados. Então pensa num negócio chato, né? Que você tem que fazer tudo dobrado. Você faz uma coisa de um lado, dá uma trabalheira grande. Aí quando você pensa que você acabou, não, tem que começar tudo de novo igualzinho do outro lado, né? Então é complicado. Espada não é mole não. Bom, no caso do cabo dessa espada aí, até deu um pouco menos de trabalho essas minhoquinhas, diferente da guarda. Que na guarda você tem que ficar com os cantinhos retos. E aí no cabo não, né? Você pode deixar do jeito que você amassou, do jeito que ela... Formato cilíndrico mesmo, de minhoquinho. Do jeito que você faz a minhoquinha, você coloca ali e só acerta o tamanho e tal. Mas já fica legal, já é o que precisa ser feito, né? Pelo menos que eu julguei ser necessário ser feito para essa espada aí. Tem algumas espadas que eu gosto bastante, né? A do He-Man eu acho muito legal e tal. Mas além do visual bacana da espada justiceira, tem algo que não tem igual em lugar nenhum, em nenhum outro desenho. Que é o lance que ela tem sobre os outros Thundercats, né? Você vê, quando o Lion usa a espada, quando ele chama os Thundercats através da espada, muda até o tom do desenho, do momento do desenho, né? Projeta aquele símbolo dos Thundercats no céu. E todos os Thundercats que enxergam aquilo lá já ganham uma boa dose de energia, né? Mesmo que eles estejam enfraquecidos, eles ficam fortes naquele momento. Saem de qualquer buraco que eles estiverem e vão pra guerra, né? Isso é sempre emocionante de ver. Thundercats! Inclusive, quando eu era criança, meu irmão tinha uma espada dessa aí. Acho que era da Glaslit. E acendia, o olho de Thunder acendia, fazia uns barulhos. Ninguém deixava pôr a mão naquela espada. Bom, finalmente, agora 30 anos depois, agora eu sou capaz de fazer a minha, né? Agora ninguém põe a mão não, vou fazer a minha aqui, colocar na parede e não vou deixar ninguém pôr a mão. Mas então vamos voltar para a modelagem aqui. O que aconteceu? Eu comprei uma tinta cor gelo, que eu achei que a lâmina ia ficar legal na cor gelo, num branco gelo, né? Que é um branco e tal, mas não é um branco muito branco. E aí eu comprei, passei essa tinta aí cor gelo. Logo que eu comecei a passar, eu já vi que tinha, assim, não tava quase mudando nada do primer, né? Do tom do primer, tava um cinza. Mas eu pensei, puta, já tô passando mesmo, vou terminar de passar aqui e vou ver como é que fica, né? E ficou uma cor, bicho, um prata, ficou um prateado. Um prateado bem brilhoso, porque eu também comprei a tinta brilhante, né? Mas ficou um prateado bem brilhoso. E, enfim, eu não gostei pra lâmina, mas eu achei muito legal a cor e resolvi depois passar no cabo e na guarda. Então eu terminei de passar na lâmina e tal, mas por fim eu acabei passando tinta branca que eu já tinha na lâmina, né? Então a lâmina ficou branca. E a guarda e o cabo eu usei então essa tinta gelo, que ficou muito legal, ficou com um aspecto algo entre metal e plástico, ficou talvez um plástico imitando metal. E assim, a espada justiceira ela não parece uma espada de verdade, né, com uma lâmina de aço, tal. Ela parece um negócio meio de brinquedo mesmo, né, o do desenho, né, porque você vê, a lâmina é branca, né, a maior parte das vezes que ela aparece no desenho ela é branca. E ela tem uma carinha meio, talvez até para vender brinquedos, né, ela tem um jeitão mesmo que parece ser feita de plástico. Por isso que algumas das escolhas que eu fiz aí, que não parecem ser as coisas mais corretas para se fazer uma espada, eu achei que ficou interessante fazer nessa, porque é a espada justiceira, né. Bom, daí eu tô começando então a pintura da guarda e do cabo da espada, né? Então eu começo pelo olho, que, bom, eu estava ansioso para fazer, é a parte mais interessante da espada. E em seguida, então, os detalhes aí da guarda e do cabo, né? Basicamente é o fundo da guarda, que inclusive deu muito trabalho para eu chegar num tom que eu ficasse satisfeito. Não fiquei 100% satisfeito, não. Porque é esquisito, se você vê no desenho, e eu tentei copiar o máximo que eu pudesse o desenho, mas em algumas cenas esse miolo da guarda tá quase preto, em algumas cenas tá puxado para cinza, e em outras cenas tá dourado, então eu fiquei sem saber para onde correr. Mas eu pensei em fazer algo puxado pro dourado. Foi assim que eu comecei e tal,
mas depois eu fui olhar e ficou muito dourado. Aí eu resolvi sair um pouco do tom de dourado mais para cinza escuro. A outra decisão que eu tive que tomar, e na verdade eu nem teria tomado uma decisão diferente se eu tivesse visto direito no desenho, que é o cabo, né? Eu vi em muitas imagens aí, pesquisando da espada no Google, o pessoal, não sei por que razão, faz essas joias que tem no cabo da espada azul e vermelho. Mas eu vi que tava muito esquisito, muito carnavalesco, não é possível, não pode ser assim, né? E aí eu puxei uns episódios para dar uma conferida e me certifiquei. E realmente não é azul e vermelho não, é tudo azul, né? A única joia vermelha é a que tem bem embaixo do cabo, né? Então eu fiz de acordo com o que eu vi no desenho, né? Todas as joias são azuis e a última lá na ponta do cabo vermelha. E aí a parte mais da hora, né? Que é fazer o símbolo dos Thundercats, né? Não vi a hora de fazer logo esse símbolo no olho da espada pra... Ah, fica completamente diferente, né? A espada sem isso aí é uma coisa. E colocando esse desenho, ou esse desenho, ou aquele olho mesmo, né? O olho de Thundera, qualquer um dos dois que você coloque aí nessa parte da espada, e ela parece que vira outra espada. É impressionante como um detalhe, né? Um desenho pequenininho faz tanta diferença num objeto grande desse aí. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela visita, por assistir, por acompanhar. Espero que tenham gostado do resultado, do trabalho. Deixem aí seus comentários, suas sugestões, suas críticas, né? Leve em consideração que realmente foi um projeto assim que eu não olhei em lugar nenhum para ver como eu deveria fazer e tal. Eu achei interessante, como sempre faço, eu gosto muito de errar, né? Não que eu goste de errar, né? Mas eu gosto de aprender errando, né? Aprender sozinho, me dá um prazer a mais, sei lá, achar a solução, né? Fazer tal, ver que errei, ver que seria melhor de outra maneira e acabar encontrando sozinho essa solução. Pra mim é um prazer a mais, né? Foi um projeto bacana, onde eu errei bastante e com certeza por conta disso também aprendi bastante, né? Se eu for fazer uma espada no futuro, eu sem dúvidas não vou errar de novo nessas coisas aí. Thundercats! Olha, eu não deveria fazer isso porque é zoar o próprio trabalho, mas eu não quero perder a piada, né? Você imagina o Lion chegar pra lutar como um Ra, apontar a espada pra ele e acontecer isso. Ela não tá muito animada pra lutar não.